noite seria o ideal? Como é que isso também funcionaria? Antes de te responder a pergunta de quanto tempo antes, eu preciso dar a principal dica de quem está pensando em fazer um evento, seja o estilo de evento que for, eu afirmo, o barato sai caro. Isso é uma certeza em vários itens que o barato acaba saindo caro, né? Que é o fornecedor de doce mais barato. Tu sabe que para aquele doce ser barato, ele não usou a matéria-prima para a produção daquele doce da melhor qualidade. Então, automaticamente você não vai ter lá no final o melhor doce. Gastronomia é a mesma coisa, né? Se você pega um muito barato, você sabe que para ele chegar naquele preço, a mão de obra, né? Talvez a louça que ele vai te apresentar, e aí tá na matéria-prima que ele oferece, vai comprometer o resultado. Não falando só da questão de alimentação, assim são todos os fornecedores, né? Ah, o fulano faz o som e luz muito mais barato. Qual é a iluminação? Hoje, o recurso, todo esse audiovisual que envolve, né, o pessoal da fotografia, da filmagem, dos telões, hoje uma coisa assim, a gente praticamente não consegue mais fazer um grande evento sem esses recursos, né? A tecnologia tá aí, o LED entrou para substituir todas aquelas coisas e até uma pegada ecológica, né? Uma vez você tinha que fazer muito banner, era lona, que depois tinha um desperdício e ia fora. Hoje você consegue fazer o que você quiser com LED, e aí você consegue projetar o que você quer, você consegue trocar os sentidos da festa, né? Você pode receber os convidados com grandes telões de LED nas paredes, colocando todo um clima de final de tarde, e depois você passa para noite, você pode fazer nascer uma lua dentro da tua festa, isso tudo com esses telões que dão essas sensações para as pessoas. E tem eventos que as pessoas precisam viver sensações para comprar essa ideia. Hoje uma referência em grandes casamentos, não julgando se são gosto ou não, é os casamentos que acontecem no Oriente Médio, né? A gente tem lá grandes verbas e lá eles exploram assim, são tetos inteiros de flor e também tetos inteiros em LED, os pés direitos são muito grandes e eles estão usando isso aí, a gente tem visto muita referência. Isso serve de referência, com certeza. E isso né? é uma tendência, porque você é muito ligado à tendência. Então isso é opções que vão aparecendo e que é muito importante que esse profissional esteja atento e adaptando também, né, a cada festa, mas a questão de sentidos, o visual, toda essa questão de iluminação, de aromas, isso né, os perfumes do ambiente, isso tudo é extremamente importante, né, para a pessoa ver. É o detalhe. Quando às vezes a gente fala, a gente cuida dos detalhes. Quando eu falo de cuidar do detalhe, não é só da pedrinha que vai na fita. Sim. Né? O detalhe às vezes é assim, ó, ir lá e colocar uma luz e colocar um telão, todo mundo coloca, mas se aquele fio tá escondido, se aquela luz tá bem posicionada que não vai dar no olhar de um convidado. Quando eu monto um evento que tá todo ele pronto, eu circulo por todo o salão, porque eu preciso saber as sensações climáticas primeiro, depois de iluminação, de som, de todo, onde vai estar todos os convidados, não só da mesa do contratante, e sim do convidado que vai sentar mais pro fundo, que vai sentar mais pro lado, que vai ficar para cá, porque às vezes acontece de você ficar muito perto da cozinha, a cozinha não ter uma exaustão boa, você ficar sentindo todos os cheiros que vem de lá, da cozinha, te tira a atenção do que você está fazendo. Então são esses tipos de detalhe que é preciso cuidar. Né? Eu cuidar assim, ó, se o papel higiênico que a casa oferece é de boa qualidade, porque o que o meu cliente que eu estou levando para aquele evento é acostumado na casa dele. Eu acho que as pessoas precisam, no mínimo, equivaler o que elas estão acostumadas no dia a dia. Eu não posso oferecer um serviço ou coisas inferiores ao que elas estão acostumadas no seu dia a dia. Né? Agora mudando um pouquinho para fazer um exemplo assim, ó, se você está acostumado todos os dias com um estilo de cama e travesseiro, quando você viaja para um hotel você não vai ficar em algo menos, você quer ficar igual para mais. E assim é o evento. Você não quer ir num evento para passar necessidade, para comer uma comida inferior ao que você está acostumado na tua casa, para o tipo de copo, o tipo de cadeira, tudo isso você tem que ser melhor para marcar.
para a pessoa sair e guardar na lembrança essas experiências. Não, e tanto que, e esse é um fato, né, que a gente promove, vamos dizer, né, que eu seja a pessoa que está te contratando, eu tenho meu sonho que tudo esteja perfeito, e aí o meu convidado sai com alguma insatisfação. Então, assim, eu acho que nada mais triste do que as pessoas depois fazerem alguma reclamação. Tava tudo perfeito, mas tal situação não agradou. Então, assim, por isso que é tão importante da gente pensar nesse profissional, que ele cuida de todos os detalhes, para que não seja só uma noite ou só aquele momento maravilhoso, mas que as pessoas levem dali uma experiência bacana para depois dizerem, gente, foi maravilhoso, eu amei e estava tudo perfeito. Esse é o sonho de quem contrata. Esse é o sonho do nós que realizamos o evento, é que aconteça isso, né? Que nós mesmos podemos dizer assim, ó, realmente foi tudo perfeito. E para que tudo saia perfeito, e aí é aquilo que tu me perguntava antes. Quanto tempo antes? O tempo antes é que você vai dizer, por exemplo, no corporativo a gente não consegue muito tempo antes, né? 40 dias é quando a grande maioria dos clientes chegam pra gente. 40, 50 dias ou até menos, porque às vezes depende de obra, depende de liberações, depende de finalização de produtos, depende do que tu vai fazer do corporativo, tem uma série de itens que precisam ser cuidados, né? Mas 45 dias a gente consegue fazer um grandioso evento com todos os cuidados. O que às vezes a gente não consegue é os melhores profissionais. Que isso também é assim, ó, como o Amor Perfeito hoje é uma grande referência e a gente manda pra cá a ideia ou a arte, enfim, vocês executam com essa maestria e a gente tem a tranquilidade de que vai receber o convite, que vai receber o kit toalete, que vai receber as lembranças impecáveis. Isso a gente precisa de bons profissionais, nos cercar de bons profissionais. Eu preciso saber que o pessoal da cenografia é um pessoal que vai me deixar como o cliente quer, aquilo impecável. Eu preciso saber que o pessoal da alimentação, eu não vou ter que estar vistoriando na cozinha para saber se vai estar bem feito, se vai estar quente na hora, se não vai estar cru. Eu preciso confiar naquela equipe. Então, promotor de eventos precisa conhecer os seus fornecedores. Ele precisa, e é também importante que quem contrate confie no que a gente está apresentando. Né? Não é, a gente não tá, porque é amigo, porque isso, não tem nada disso, isso aqui é uma empresa, e é uma empresa como qualquer outra, né? Toda empresa tem seus diferenciais, e a empresa de eventos também é isso, ela tem seus fornecedores, os fornecedores que ela confia, né? Agora tu não vai pegar uma grande empresa que produz lá um produto, um refrigerante, e ela vai cada 6 meses ou cada pouco ela vai estar trocando o fornecedor da latinha. Não, ela tem um que tem o padrão de qualidade que a empresa dela exige. E assim somos nós. A gente trabalha com profissionais os quais têm um padrão de qualidade que vai satisfazer o nosso cliente e não vai deixar faltar. Que te traz tranquilidade também. Exato. Não é? Porque quando a gente passa por momentos de economia oscilante, como a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, começam a surgir profissionais das mais variadas áreas. E surge gente muito boa, mas surge gente muito despreparada, que talvez daqui a uns anos vai ser um excelente prestador de serviços. Mas hoje, não. E aí existem públicos e públicos. Para os clientes da Baumgart, hoje alguns não estão no padrão de qualidade que esse meu cliente vai exigir. Né? Então a gente precisa ter várias Amor Perfeito, né? Que chegam com qualidade e nos surpreendem desde a primeira contratação. Que aí eu tenho que exemplificar que foi um trabalho maravilhoso, que foi um aniversário que a gente fez e a cliente pediu que gostaria de fazer o ar livre esse aniversário. Sim. Que tinha que ter água, que tinha que ter plantas E aí ela nos passou algumas ideias e a gente apresentou um novo local, a gente precisou viajar 1 hora com todos os convidados, então uma série de experiências diferentes que foi muito, muito bonita e foi repleta de momentos. A gente preparou muitos momentos, porque quando tu leva esse público vai ficar contigo, tu sabe que todos vão juntos e todos vão sair juntos dali 6 horas, 8 horas. Então tu precisa que esse público esteja entretido durante todo o momento. E a gente foi fazendo assim, intercalando atrações com momentos de gastronomia
e que quando as pessoas viram estava terminando a festa, elas não queriam que terminasse, porque a gente preparou isso aí, né? Então, são esses tipos de eventos. Um outro casamento que eu tenho, assim, que é bem emblemático, que o noivo também queria casar ao ar livre. Eles têm um condomínio e gostaria e tal. E é muito, na nossa região, é bem complicado. A gente tem uma questão de não sabe se chove, se não chove. E daí, tudo bem, vamos botar tudo tendas, a gente bota tenda, a água passa. Aí, se tu quer casar ao ar livre e encher de tenda, então tu não precisa casar ao ar livre, né? Mesmo que a tenda seja transparente, não dá a mesma sensação. Aí, se tá muito quente, tu tem que climatizar, não climatiza como um salão. Então, sempre... Se o tempo não colaborar, tu sempre tá passando um perrengue aí com o casamento. Com o risco que você vai correr. Com o risco que tá correndo, né? E o contratante precisa saber disso, a gente alerta. E aí ele disse, não, tudo bem, eu caso no salão. O que a gente fez? A gente fez toda a papelaria com plantas, com tons de verde, colocamos palmeiras de quase 3 metros dentro do salão, que aí o lustre era todo de plantas, um lustre enorme de plantas, que deu a sensação de natureza que o noivo queria. Então, entender esse cliente, né? A gente precisa entender ele, e aí ele casou feliz, estão aí com o casamento que tinha essa sensação de natureza. Imagina a sensação desse noivo entrando nesse ambiente, né? Que ele queria muito. Então, tem esses detalhes, assim, pra gente sempre estar cuidando, né? E Lu, algum exemplo de corporativo, assim, também que você... Porque eu sei que vocês também, o forte da Baumgart também é trabalhar, e que nossos profissionais, que alguns que a gente tem em parceria na nossa região toda, eles são mais específicos para a área social, e vocês têm também todo esse cuidado, que a gente também conseguiu atender junto, né? Mas que você tem esse teu cuidado também para os corporativos. Exato, a gente fez agora uns 40 cozinheiros não profissionais, né, onde toda a renda era doada. Era um evento para 400 pessoas, mais os cozinheiros, com um staff gigante. Ele era open bar, open food. Então, e aí tu tinha um diferencial. Tu não sabia exatamente quem era o público, porque eram 40 cozinheiros divididos em 10 cozinhas e eles que traziam os convidados deles. Então, eram os mais diferentes públicos. Então, nós precisávamos fazer algo para surpreender a todos, sem muito ter o mapa de quem eram esses convidados. E a gente conseguiu, por quê? Porque a gente apresentamos algo diferente de bom gosto. Né? Porque às vezes as pessoas querem fazer algo tão diferente e não fica de bom gosto. Então, quando tu faz algo diferente, de bom gosto, com atenção aos detalhes, perfeitamente. Outro, falando em corporativo, e que muitos erros acontecem, inaugurações. É, por isso que eu te peço, porque assim, pode ser uma grande oportunidade para a empresa, mas também pode ser tomados ter alguns insucessos por não fazer né, os ajustes devidos e pensar... A inauguração, ela sempre tem 3 públicos específicos. Um público que é a imprensa, que precisa ser atendida e comunicada desse novo empreendimento, né, que precisa ser recebida e ela terá perguntas e ela quer conhecer de uma maneira mais minuciosa. Ela tem o público autoridades, né, que vem, principalmente quando a gente fala de grandes inaugurações, que eles querem conhecer, porque isso gera emprego, e sempre quando tem autoridade, tem política junto, e tem toda uma série de outros quesitos, e aí eles querem discursar, e a empresa precisa disso, por questões de incentivos, e toda essa parte que a gente conhece, e tem o público, tem o consumidor que precisa ir. Então, eu gosto de dividir essa inauguração. Não tem como reunir todo mundo, porque tu vai ter um público grande, e aí tu não pode deixar as pessoas a seco, aí tu libera uma bebida, as pessoas não vão prestar atenção no discurso, a imprensa não vai conseguir fazer as entrevistas que deseja, e aí vira uma grande confusão em que nada acontece, né? Então, eu gosto de exemplificar a inauguração da Boa Vista Home Design, que a gente fez em 3 momentos no mesmo dia. A gente fez uma coletiva de imprensa com uma visitação guiada, onde os proprietários puderam apresentar e falar todos os seus diferenciais, dar todas as entrevistas que desejavam. Quando essa visitação guiada estava terminando, depois de 1h30,
né, entre coletiva e visitação, que é um empreendimento de mais de 1.200 metros quadrados, então até que visitasse tudo, ele chegava num momento que já ia começar uma inauguração formal, com discursos de autoridades, com os parceiros envolvidos e com as autoridades religiosas. Fizemos a inauguração, cortes de fita, passamos uma visitação rápida, paramos num dos ambientes onde já foi servido um pequeno coquetel preparado na hora, e depois dali demos aí 40 minutos e aí era o horário dos convidados. Aí foram 600 pessoas que vieram para brindar, para conhecer, para fazer a grande festa. Então todos os públicos foram atendidos como deviam ser atendidos, com a atenção que mereciam, né? As autoridades foram ouvidas também, né? nas suas individualidades, e todos conheceram no mesmo dia. Não teve aquela questão, eu não fui convidado para tal horário, que as pessoas entenderam. É uma coletiva de imprensa, uma inauguração formal e depois é a grande inauguração. Então é preciso pensar esses detalhes quando você está fazendo, né, facilitar as coisas. A gente está começando aqui e nessa nossa região os cafés da manhã e almoços, que antigamente era um pouco mais difícil, tudo ficava no final da tarde. E o café da manhã e o almoço são momentos rápidos e que tu consegue comunicar e tu consegue a atenção das pessoas. Então, isso é uma grande tendência, né? Então, se as pessoas querem fazer, é pensar um pouquinho fora do horário, né? E quando a gente dá dicas para as pessoas que, assim, dias, a sexta-feira é mais tranquila para você. Evento corporativo se faz de terça a quinta, cuidando o dia do futebol. Nós estamos no Brasil e o futebol manda nos eventos. Porque se você pegar e fizer o maior dos eventos, a melhor das produções, num dia de final, como vai ser essa semana, acho que tem final de... tem aí jogo, alguma coisa. Ninguém vai, o pessoal quer saber qual é o resultado, quem que vai ganhar o jogo e tudo mais. Então isso tem que cuidar muito. Tem que sempre estar cuidando, né? E quando você também vai marcar, dá uma olhada no calendário da região, dá uma olhada no calendário dos jogos para ver como que está se comportando esse público e tudo mais. Vejam quantos detalhes. Bom, nós tínhamos conversado, né, que se a gente fosse, a gente ia ficar muitas horas aqui conversando. É uma pena, nós temos que estar encerrando, né, Lu? Mas assim, te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite e também dizer da graça, da satisfação, da Amor Perfeito, de ter bons profissionais também. Então, como o Luciano falou, a gente acaba fazendo essas parcerias e que a nossa intenção sempre é entregar o melhor serviço, o melhor produto com o máximo de amor e perfeição. Lu, obrigada, né? E eu que agradeço, e eu quero te dizer assim, que a gente já fez muitas coisas juntos, a gente já fez aniversários adultos, a gente já fez eventos corporativos, a gente já fez aniversários de 15 anos e todos saíram com perfeição, né? Então isso aí é uma maravilha. E deixar uma dica final, né, para todas as pessoas. Então assim, que quando você contrata um profissional da organização, né, da criação de eventos, você está contratando um gestor de recursos humanos. Porque a maior parte, a gente vai estar trabalhando, a gente está fazendo gestão de pessoas, que é todos os envolvidos, porque a gente não vai só escolher o cardápio, a gente vai estar conversando com aquelas pessoas, vai estar vendo os garçons, a gente vai estar entendendo que tudo atrás de cada serviço existe uma pessoa. E trabalhar com pessoas hoje é o maior desafio. Então nós estamos fazendo toda essa gestão de pessoas para o contratante, que eu acredito que é aí que se justifica a contratação dos profissionais da área. Quem já passou pela experiência sabe da diferença que é, né? A tranquilidade e é saber que a gente não tem como saber dos melhores profissionais, a gente não consegue entender, nós somos bons em algumas coisas, não em tudo. E aí poder contratar esse profissional que tenha esse olhar vai fazer, né, vai trazer essa garantia do resultado do seu evento. Então, obrigada mais uma vez, Luciano, e continue nos acompanhando nas nossas próximas entrevistas.